O Tiago, aproveitando esse grande pastor, queria saber a opinião dele sobre este grupo que está crescendo, os desigrejados. A gente falou sobre isso, né? Uhum. Se puder, é claro, peguei o bonde andando. Não sei se é uma Eu acho pergunta que, antiga, né? eu acho que é, a gente liga muito a questão da igreja com o grupo, né? Com a placa. Por outro lado, tem muita coisa que a gente só vive, como a gente estava conversando no começo, só vive no corpo de Cristo. Então, muita coisa que a gente recebe é por meio do corpo, né? A gente serve, a gente é servido, a gente usa dons, a gente usa talentos. Então, eu acho que desigrejado e evangelho, e eu penso que o evangelho ele é coletivo. Não existe evangelho individual. O evangelho é algo gregário, é coletividade. O evangelho é algo que me faz amar o próximo, querer estar com o próximo. Me faz me sujeitar ao irmão, me faz amar o irmão, me faz aquilo que Paulo fala, ó, se você faz alguma coisa que não é errado, mas escandaliza seu irmão, você não faz por amor ao seu irmão. É suportar um ao outro, amar um ao outro, perdoar um ao outro. É uma vida de coletividade. Não tem como você viver o evangelho isoladamente. Sim. Então, para mim, é uma contradição de termo. É muito diferente que a gente vê, por exemplo, comparando. É complicado a gente comparar, fazer aqui religiões comparadas, né? Mas, por exemplo, com o budismo. O budismo tem um pouco disso, né? Tipo assim, eu sou monge, né? E tem aquilo de eu encontrar. Eu não estudei sobre budismo, posso Sim. estar falando uma grande bobagem. Mas, assim, e o cristianismo é diferente, inclusive na questão da meditação. Qual é a ideia da meditação? Eu vou esvaziar a minha mente de tudo, né? E coisa. Uhum. E do cristão, na verdade, é se encher, né? Exato. Encher da palavra de Deus, né? Então a meditação é você se encher da palavra de Deus. Palavra. Eu acho muito legal. Tem um texto lá, e é um texto fortíssimo, eu acho. Que é o texto em que Jesus fala de um. Jesus imagina, né? Na cabeça dele, não é algo real. Mas ele vai conversando com o pessoal e vai falando lá, ó. Uma pessoa chega no culto com a oferta. O certo é antes dele entregar a oferta. Se ele tem alguma coisa contra o irmão, ele vai, reconcilia, volta e dá a oferta. Por quê? Porque o culto para o judeu, ele era só vertical. Era eu e Deus. Eu vou lá, dou minha oferta, acabou. Faço meu sacrifício, acabou. Então, é eu e Deus ali. Para Jesus, ele já trata a questão horizontal. Então, culto não é só você ir lá e você e Deus, é você e seu irmão. Então, vai lá, perdoa seu irmão, porque senão Deus não é culto. Então, o culto tem a ver com as relações que a gente tem um com o outro. E, cara, não existe possibilidade, na minha leitura, de viver o cristianismo sem coletividade. O cristianismo, a palavra igreja, no grego, ela é plural. É uma palavra plural. Então, é povo, é raça. Então, a palavra eclésia ali é a ideia da coletividade. Eu vou estabelecer o meu grupo, a minha coletividade, é o que Jesus está falando. Então, não há, cara. Teologicamente falando, alguns vão confundir a liberdade em Cristo com a individualidade. Então, liberdade em Cristo, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Liberdade em Cristo, eu sou livre para fazer o que Cristo quer. Não o que eu quero, senão a liberdade em Cristo é fazer o que eu quero e o governo dele. Então eu quero ser livre para Cristo não governar. Eu vou contra o governo de Cristo. Não, eu sou livre para fazer o que Cristo quer. E aí tem toda essa intenção do evangelho, do cristianismo, que é um povo, uma raça, uma nação. Eu sempre penso que Deus atua por meio de povos, não só de pessoas. Né? São pessoas conectadas que formam aquilo que Jesus falou, né? Que o mundo olhe a unidade da igreja, a comunhão da igreja, e veja Cristo. Veja que eles são um como eu sou em ti. A oração lá de Jesus em João. Então, não faz sentido. Para mim, é uma contradição de termos. Cristianismo e individualidade, para mim, não existe. O cristianismo ele é coletivo.
É uma experiência coletiva. Se o cara não quer a igreja, ele não pode ser cristão.